Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é a TV Guarulhos Net, canal 3 e também pelo HD 508 da Vivo. Seja mais uma vez a alegria da nossa televisão. O telespectador é o principal objetivo do nosso trabalho. Você faz parte do nosso propósito. Esse é o programa Visão Sistêmica e eu sou o Genésio Lopes Mendes. E hoje, sempre tratando dessa linha sistêmica, da linha de prosperidade, da linha de autoconhecimento, essa base fantástica que esse grande alemão, esse filósofo Bert Hellinger, ao qual a gente honra muito, né, que criou as constelações familiares como uma terapia e depois transformou em um grande movimento sistêmico pelo mundo, tocado hoje pela Sophie Hellinger, sua esposa. A constelação familiar está sempre a serviço de algo maior, a serviço da vida. E eu sou Genésio Lopes Mendes e estou aqui com o programa Visão Sistêmica, que tem como objetivo levar a consciência sistêmica de que somos todos e parte de um todo. E você também, além de participar de um sistema, tem vários sistemas dentro de você. Essa é a visão que a gente quer levar para você. A visão sistêmica ainda tem 3 ordens, as chamadas ordens do amor, que o Bert deixou para nós, que a gente pode chamar de ordens de perpetuação ou leis de perpetuação dos sistemas. Seja ela, primeiro, pertencimento, tudo deve pertencer. Segundo, hierarquia. E o terceiro, o equilíbrio de troca. Eu estou contente pelo que eu faço e pelo que eu recebo. Essa é a grande gratidão e o grande presente que Bert Hellinger nos traz. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, também facilitador nessa área humana, né? Então, um ser humano maravilhoso, qual a gente já conversou sobre as nossas bases e tudo mais, é o Cesário Horta. Ele é um provocador de prosperidade também e seja muito bem-vindo aqui ao Visão Sistêmica, viu, Cesário? Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos da televisão. É um prazer estar aqui nesse programa Visão Sistêmica, conversando aqui com um telespectador e imaginando que todos que estão nos ouvindo possam ser beneficiados e de alguma forma iluminados com a nossa fala, com isso que nós estamos trazendo para você nesse dia de hoje. Ok, bom, você telespectador vai ser inundado aí por essa vibe, por essa frequência, né, do Cesário Horta. A gente diz isso, né, que a televisão é capaz disso, né, de a gente conseguir transmitir esse carinho, esse amor. E o Cesário, ele tem uma peculiaridade, né, ele sempre enxerga a vida como arte, né, Cesário? Eu quero que você transfira esse olhar para o nosso telespectador. Como é que é olhar a vida como arte, um artista nato? Me diz, como é que é isso? É verdade. Eu posso dizer que eu nasci artista, que eu tenho uma visão sistêmica da vida vista pela arte. Sou do interior, nasci em São Paulo, mas fui para o interior muito jovem, criança mesmo, e meu pai gostava muito de pintar. A minha mãe também gostava de cuidar do jardim, cuidar das coisas. E assim, eu sempre me aproximava deles com aquele olhar de estar aprendendo, conhecendo, vendo o que estava ali por trás de uma simples rosa, por trás de uma tela, e que técnica era usada por uma pintura. E essas coisas, vocês sabem, quando a gente é criança, elas nos inundam de uma tal forma que nós passamos a enxergar a vida desta maneira e ver a vida através disso. Então, este olhar que eu aprendi, felizmente, com esses que me trouxeram ao mundo, que eu sou muito grato a eles, fez com que eu visse a todas as pessoas e ao mundo com esse olhar. Então, como eu falo isso para vocês? Que é o seguinte, quando eu olho para você que me procura, quando eu olho para você que vem trabalhar comigo, a princípio de tudo, eu vejo que você faz o seu melhor, que você
tem na sua sabedoria aquele conhecimento nato que você já traz dentro do seu maneira de viver, da sua maneira de estar interagindo com o mundo, o melhor que você pode, de acordo com aquela consciência que você tem no dia de hoje, de acordo com a consciência que te permite olhar para ele. E eu penso assim, mas se nós subirmos um degrau e olharmos esse mundo, vamos supor que nós estejamos num estádio de futebol assistindo a um show de rock. Se eu sou da altura de todas as cabeças, eu vou ver milhões de cabeças na minha frente. Mas se eu subo um degrau, eu vou estar vendo aquelas cabeças abaixo de mim, eu vou estar vendo um pouco do palco, eu vou estar vendo um pouco da plateia, eu vou estar vendo outras coisas. Se eu subo 2 degraus, eu vou estar vendo um pouco mais, eu vou estar vendo até, quem sabe, a base do palco, aonde aquele artista está ali andando para um lado para o outro, provocando a plateia e tudo isso. Então, voltando aqui para o nosso trabalho, quando eu mostro uma outra forma, um degrau acima, naquilo que você pode ver, na sua visão sistêmica, na sua visão de mundo, da maneira como você tem processado a tua vida, é bem possível que você diga, olha, interessante, eu não tinha visto por esse parâmetro ainda, eu não tinha visto por esse ângulo de visão. E eu, com toda certeza, nunca vou desmerecer a maneira como você vê o seu mundo, porque a nossa base de formação, a nossa base de visão é aquela que nós trazemos. Eu vou só dizer para você, você já tentou ver que esse lado também existe? Ok, então, ou seja, é um direcionamento de olhar, é isso? Perfeito, Cesário? perfeito. Então, bom, Cesário é provocador de prosperidade também, esse é o termo usado por ele, né, e pelo sócio dele, que já teve aqui no programa também, o Marcelo. E eu quero saber um pouquinho como é que você provoca, qual é a base de provocação, qual é o fermento que você põe nessa história toda aí? Muito boa a sua pergunta, porque eu vejo assim, todos nós temos, primeiro de tudo, eu acho que nós às vezes nos esquecemos por completo, e uma coisa muito importante para todos nós é o tempo. O tempo é uma coisa que nós achamos, vamos deixar para depois, a gente faz mais para frente, nós vamos olhar mais para frente, isso, deixa, tá bom como tá, vamos deixar como é que tá, nós fazemos isso mais para frente. E o fato é que o tempo é único, o tempo para todos nós é aquele tempo que, se nós não dormirmos bem essa noite, se nós passarmos a noite acordados, vamos nos sentir maus no dia seguinte. Se nós não fizermos o que nós precisamos fazer no dia de hoje, isso vai trazer um acúmulo de tarefas para o dia seguinte, e assim por diante, porque o tempo não se recupera, nós não podemos recuperar o tempo. Então, assim, em primeiro lugar, vamos ver o quanto eu estou usando de fato o meu tempo para trazer as coisas para o meu propósito, para o meu benefício e para me provocar, para provocar as coisas que eu estou deixando há tanto tempo de lado, há tanto tempo eu estou deixando por fazer. E outra coisa é que é o seguinte, muitas vezes o que acontece conosco é que, pelas crenças que nós acabamos formando na nossa vida, crenças não são ruins e não são boas, crenças simplesmente existem. O que acontece é que as crenças, muitas vezes, elas são boas para uma determinada situação, mas elas não são boas para outras. Por exemplo, se eu for
eu posso ser uma pessoa totalmente aberta, uma pessoa receptiva, carinhosa, uma pessoa numa situação onde eu vou conviver no meu ambiente familiar, no meu ambiente de esposa, de marido, de filhos, será ótimo. Mas se for uma pessoa, por exemplo, totalmente aberta, totalmente devassada, e eu estiver num campo de concentração, ou se eu estiver numa batalha de guerra, eu vou ser pego, porque aquela crença não vai servir para aquela situação. Então, voltando aqui, não existe o certo ou o errado, tudo é bom na nossa vida e depende da forma como nós usamos e o que momento que nós usamos essas nossas crenças para situações que cabem de fato. Então a primeira dica que a gente tem aqui é justamente, primeiro, o olhar para o tempo, a responsabilidade e dar o devido valor ao tempo, né? Como dizia o Mujica, você não trabalha por dinheiro, e sim por tempo, e o tempo é o tempo da tua vida que você está, né, dedicando ao que você faz. Então, a primeira dica para o nosso telespectador é justamente essa, né? Como você olha para o seu tempo, de que maneira você administra o seu tempo, e por muitas vezes procrastinar é uma das grandes ferramentas de controle, né? Você acaba ficando na massa. Então, a massa sempre deixa para amanhã, nós sempre temos os programas no final de semana, seja os programas massivos, seja ele o futebol, seja ele as questões da novela, as questões das enchentes que anualmente acontecem, as datas comerciais. Então, como você olha um pouco acima, vou usar um termo talvez um pouco pesado, mas como a gente olha acima da manada, é exatamente isso, subindo esse degrau. Então, talvez esse convite, seja ele, Cesário, um convite para uma nova consciência e uma nova amplitude de olhar que você faz? Perfeito. Assim, muito oportuno o que você está dizendo e muito importante. Assim, subindo este degrau, o que nós temos? Nós sempre temos conosco alguns filtros. E os filtros, eles são muitas vezes muito apertados, eles são muitas vezes abertos demais, filtram um pouco. O que eu preciso filtrar, o que eu preciso fazer passar por esse filtro em determinadas situações. Vamos supor, se eu tiver um filtro muito apertado, a hora que o meu marido chega em casa, a hora que minha esposa chega em casa, e eu, então, vou ver aqui, vou cuidar das minhas coisas, tenho coisas para trabalhar, tenho coisas, a esposa também não está com tanto carinho com o marido. Será que esse filtro apertado está ajudando naquele convívio, naquele final de dia, naquele momento de união do casal, naquele momento de olhar os filhos, se o filho fez a lição de escola, se aquele filho fez o seu dever de casa? Sabe, é muito importante nós olharmos para esse seio da família. Por quê? A família é uma das nossas bases. Temos o trabalho, temos os nossos desejos pessoais, mas a família é a nossa base. Um outro amor nosso são os nossos amigos. De que maneira nós olhamos para os nossos amigos? De que maneira nós olhamos para essas pessoas que não vieram obrigatoriamente na nossa vida, mas fazem parte da nossa família agregada, da nossa família, daqueles que nós recebemos com esse amor e que aqueles que nós recebemos para fazer parte da nossa vida, que são os nossos queridos amigos. Também precisamos olhar com mais atenção para esses amigos, ampliar esses elos de ligação, porque vamos considerar que para estabelecermos e para alimentarmos uma amizade, é preciso que hajam as duas partes. As duas partes têm que estar conectadas. Não adianta só eu ligar, só eu fazer contato, se o outro lado não me dá o retorno, se o outro lado não se apresenta.
falo assim, eu acho que estou incomodando, porque eu ligo, escrevo, a pessoa... Então, assim, eu não sei se eu fugi um pouco da sua pergunta. Não, perfeito. E trazendo para a visão sistêmica, você vê que você trabalhou as 3 ordens do amor. Primeiro, quando você dá pertencimento a tudo e a todos, isso é bacana. Segunda ordem é o lugar, ou seja, a hierarquia. Você diz que, por muitas vezes, quando uma pessoa recebe um ente querido dentro de casa, que lugar que ele está? Ele está naquele momento no lugar de companheira, de companheiro, somente com isso. Então, ou seja, olhar para o tempo é também otimizar e estar no melhor lugar. O melhor lugar é aquele do teu espaço, porque por muitas vezes você está no lugar de algoz do teu companheiro. Então, esse é um lugar de hierarquia. E a terceira lei sistêmica, ou ordem do amor, como diz o Bert, é justamente o equilíbrio de troca, como você diz. Poxa, às vezes eu só ligo pro meu amigo, e meu amigo não... nada. Uma coisa que eu sempre gosto de colocar, isso é, a pessoa te chama para jantar, te convida para jantar, você vai. É tão gentil você chegar com a garrafa de vinho que ele gosta, ou você chegar com a sobremesa. Isso alivia, isso é um dengo, não, como é que a gente diria? Um carinho com essa pessoa, no sentido de que eu estabeleço a troca de uma maneira suave, de uma maneira agradável. Então, isso é importante. E isso é prosperidade, né, o Cesário? É justamente a partir daí, dessas observações, né, de você otimizar seu tempo, ressignificar suas crenças, como você colocou, com propriedade, mas você trouxe um toque muito interno disso, né? O respeito ao que o telespectador é. Então é assim, preservar aquilo que você é muito importante, porque em qualquer mudança, a coisa mais importante é a gente definir o que a gente quer preservar, né? E eu acho que esse olhar romântico para a vida, que é bem bacana, né? Bem artístico, e só pessoas com a tua sensibilidade. Eu não tenho essa sensibilidade, eu já sou do desenho mecânico, já sou da mecânica, mais os processos, mas é bacana ouvir você falar, o telespectador deve estar adorando, isso é um presente, né, pro seu dia hoje. E sabe, Genésio, mais uma coisa, além de tudo, é o respeito. Sabe, nós vivemos hoje numa sociedade que as pessoas têm muita necessidade de falar. Então nós temos obrigação de ouvir, né? As pessoas precisam falar, as pessoas querem falar. E o que acontece hoje em dia? Você está numa roda de amigos, a pessoa vai falar que teve um problema, o outro já diz, mas eu tive um problema pior, mas eu tive outra coisa. A pessoa não consegue ouvir. As pessoas estão competindo situações, sejam festas, sejam reuniões, sejam problemas, elas não estão ouvindo o outro, elas estão competindo. Não, mas a minha festa foi mais linda, mas assim, o vestido da minha filha era de outra cor, o bolo era mais bonito. Duelo de egos. Duelo de egos. E assim, então assim... Então, essa base, né, poxa vida, a gente sempre aprende muito aqui, né, a visão sistêmica talvez seja por isso que eu sempre digo que eu cada vez me divirto mais com o que eu faço, porque não é só se divertir, é aprender muito, né? E eu estou ouvindo você, né? Estou sendo passivo nesse sentido, e é tão gostoso, né, ouvir uma pessoa que ouve. Você também é um ouvinte, né, dos teus clientes. E seria esse uma base do teu processo, ouvir o cliente? Você acha que é importante nisso? Sem dúvida. O processo começa pela recepção, pela atenção total, porque este processo de ouvir o outro é toda a base que se forma para, em alguns momentos, não mudar aquilo que você acha que está errado, que está certo, mas assim, simplesmente falar, olha, veja aqui me parece que existe essa coisa que você não está vendo, ou que você está vendo, mas dê mais credibilidade a você nesse assunto, olha a sua sensibilidade como é grande nesse ponto, e talvez você não está percebendo.
e colocando no seu dia a dia. Porque quando nós ouvimos o nosso cliente sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de fazer nenhum tipo de restrição, filtro, essas coisas, nós pegamos o nosso cliente e colocamos ele no colo. Colocamos o nosso cliente na palma da mão e assim, estamos assim completamente abertos para a escuta. E a partir desse momento, juntos, nós vamos quebrando aqueles pequenos filtros, aquelas pequenas regras que estão ali. Cesário, eu estou preocupado porque o tempo passou, a gente voou nesse programa, olha, temos algum tempo, mas como é que as pessoas te encontram na rede social ou através do teu WhatsApp? O Pércio vai colocar as tuas informações no ar e eu quero que você aí diga como é que é a melhor maneira de te achar para que as pessoas façam contato com você. Olha, a nossa empresa é Esta Tal Prosperidade. Tá. No Instagram, com o mesmo nome. Já está aí na legenda. Na legenda. E o telefone é o 999. Tá na legenda. Tá na legenda. Vocês me desculpem, assim, esse telefone eu acabei de... É o telefone comercial. Não tem problema, isso acontece. Ó, Cesário, eu quero dizer uma coisa. Poucas vezes a gente consegue entrar na alma do entrevistado. Eu tenho super gratidão pela tua presença, verdade? Uma presença tranquila. É uma delícia a gente interagir com essa emergência, né? Que a gente fala, como é que a gente trabalha a emergência. Bom, primeiro que eu fiquei mais curioso, vou te convidar, tanto você como o Marcelo, para que vocês voltem um dia ao programa, não só pelo fato de ser interessante essa tal prosperidade de vocês, e eu costumo colocar aqui que prosperidade é dinheiro com felicidade, de que dinheiro é uma energia e a energia a qual o universo te retribui pelo que você faz e como faz a ele, não é? É o famoso equilíbrio de troca da constelação familiar, e tá com pessoas, né, com consciências como a tua, nesse lugar, é maravilhoso, né? O fato de antes ouvir, a gente vê todo esse pessoal na linha da cura, na linha do coach, na linha da facilitação, na linha da promoção, com uma energia muito masculina, com uma energia agressiva, de ação, de pouco aceitar, de pouco acatar, de pouco ouvir. E que bacana esse teu método, da maneira a qual você tem o carinho com os teus clientes. Então, poxa, gratidão por essa experiência, e eu quero que você aproveite essa câmera e diga aí a teus possíveis clientes ou a teus clientes o que você quiser dizer, fazer o teu chamado. Olha, a gratidão é toda minha, toda nossa, da nossa empresa, essa tal prosperidade, por estarmos aqui trazendo para vocês o nosso contato e a nossa felicidade em poder colaborar, em poder ajudar. Talvez seja... As pessoas às vezes dizem, vai ajudar, eu não preciso de ajuda. Mas colaborar no sentido de vamos ampliar os filtros. Afinal de contas, o mundo é tão amplo, o mundo é tão plural, e muitas vezes a gente olha só para coisas muito pequenas. Então, assim, a minha proposta para você, vamos ver o mundo do tamanho que ele é. Isso. E pelo que o Cesário colocou, né, você pode assistir esse espetáculo chamado mundo, esse grande espetáculo da vida, de um outro lugar, seja ele da arquibancada, da numerada. Eu tenho certeza que essa tal prosperidade, através dos Cesários, do trabalho maravilhoso que o Marcelo também faz com ele, a levar você aonde você deseja ir. E é bacana ir pela mão de um profissional que te ouve, te respeita tuas crenças, né? Respeita tuas opções. Essa é a essência do curador. E eu acabo encerrando o programa aqui, mais uma vez, com uma profunda gratidão ao pessoal da técnica, ao Pércio que está aí, Meirelles, não é? Neto, Lucas, ao Fernando Mauro, nosso presidente, a família da TV Guarulhos que cresce no dia a dia.
Você, telespectador, entra no Face, conheça a nossa programação, são novidades em cima de novidades, para você que faz essa televisão para nós, com muita alegria, sendo o nosso propósito. Cesário, profunda gratidão pela tua presença, volte sempre. Eu que agradeço. Muito um abraço aqui, ó. Muito obrigado. Saímos do enquadramento, vamos abaixar e dar um tchau lá pro Pércio. Olha lá, o Pércio ficou doido na técnica, mas pode editar sim, Pércio, não tem corte não, tá bom? Gratidão.